Irmãos, vamos à mensagem de hoje do nosso Bom Dia com a Palavra. Quero ler aqui o que está escrito na segunda carta a Pedro, no capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Salvador. Atenção para a palavra conhecimento aqui, conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Ainda no primeiro capítulo de 2 Pedro, no versículo 5 em diante está escrito: Por isso mesmo empenhem-se para acrescentar à sua fé a virtude, o conhecimento, ao conhecimento, o domínio próprio, ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento, novamente a palavra, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Quanto mais conhecermos a Jesus Cristo, isso mais vai nos impedir, mais vai ajudar a trabalhar para que não sejamos inoperantes e improdutivos. Pelo contrário, que possamos produzir, que possamos realmente gerar frutos para o reino. Entendam aqui que a palavra conhecimento, que eu fiz questão de se destacar, ela tem um significado diferente do primeiro versículo, do versículo 2, para a mesma palavra nos versículos seguintes. Quando falo de conhecimento, quando a palavra fala de conhecimento aqui no versículo 2, ela está falando de fatos. Conhecimento de fatos. O que é importante, nós precisamos conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus, a história de Jesus, os fatos, toda a narrativa, tudo o que aconteceu, tudo o que sucedeu. Quanto mais conhecermos, melhor. É importante. Até porque conhecendo, sabendo disso, nós não vamos cair em armadilhas, em invencionices do homem, né? Em coisas que o homem tira da cabeça, coisas que não existem, que estão na palavra, que não estão na palavra. Portanto, nós precisamos conhecer os fatos, conhecer a palavra do Senhor, conhecer o Jesus, ter entendimento sobre quem Jesus foi, de que contexto e de que lugar e em que contexto Jesus nasceu e morreu. E ressuscitou, é claro. Nós precisamos saber disso. Só que este é um conhecimento que tem a ver com informação, o que é necessário, volto a dizer, para o nosso crescimento. Mas, a partir do versículo 5, a palavra fala sobre um conhecimento mais próximo, mais real, mais prático, mais completo de Cristo. O que é o objetivo real nosso? Conhecer Jesus plenamente nesse sentido, de como Jesus trabalha, do que Jesus espera que façamos, que vivamos, dos exemplos que Jesus nos deu. Entendem a diferença? Uma coisa é saber quem é Jesus, onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu, e como ele ressuscitou, o que aconteceu no terceiro dia. Tudo isso é muito importante, mas nós precisamos entender que nós precisamos conhecer Deus verdadeiramente. E a palavra vai falando aqui sobre uma série de coisas que nós devemos acrescentar umas às outras. Precisamos ter o conhecimento de Jesus e a este conhecimento acrescentar virtude. E ao domínio próprio, nós devemos acrescentar a perseverança. Já a perseverança, nós precisamos acrescentar também a piedade. A piedade, nós devemos acrescentar a fraternidade. E a fraternidade, nós devemos acrescentar o amor. E se essas qualidades existirem, estiverem crescendo em nossas vidas, elas impedirão que nós, no pleno conhecimento de Jesus, sejamos inoperantes e improdutivos. A minha dica para você nesse dia, nessa sexta-feira, é que para você busque conhecer a palavra do Senhor, sim. Mas que você ore também para ter experiências com Ele, conhecê-lo de verdade, ter experiências com o Senhor, ouvi-lo, entendê-lo, pensar como Ele pensa. Conhecer Jesus assim, a esse tal ponto de pensar como Ele pensa, até que o seu coração seja um só com Ele. Conhecer Jesus não é a mesma coisa de viver com Jesus, viver para Jesus. Conhecimentos, informações, decorar os versículos é importante.
Mas palavras não são suficientes para explicar a beleza de uma vida com Jesus. Quando você ama, você mostra que você conhece Jesus. Quando você perdoa, você está mostrando que verdadeiramente você conhece Jesus. Quando você não perde a sua esperança no meio de uma luta, você está mostrando a outras pessoas que você conhece a Jesus. Entende? Cabeça cheia de informações, mas coração vazio não produz frutos para o reino. Seu coração tem que estar cheio de Jesus. Seu coração tem que conhecer Jesus. Porque só com palavras você não vai conseguir explicar quem verdadeiramente Jesus é. É com suas atitudes, é com seu amor, a sua fraternidade, piedade, perseverança, domínio próprio, é que você mostra aos outros que você realmente conhece Jesus. E quando você conhece Jesus, você gera frutos para o reino. Você não é inoperante, você age, você mostra, você prega, você apresenta, produz frutos para o reino de Jesus. Que tenhamos mais experiências com o Senhor, que sejamos mais íntimos dele, que o nosso coração seja um só com ele. Aí sim estaremos crescendo em sabedoria, em conhecimento e entendimento de quem Jesus é verdadeiramente. Amém? Pense nisso, em nome de Jesus. Leia a palavra, conheça a palavra sim, os fatos históricos, conheça tudo isso, o contexto, conheça todas essas coisas, elas são importantes para o nosso crescimento. Mas viva para Jesus. Mostre ao mundo que você conhece Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde.